É isso que você quer? Acabou! Nada acabou, senhor! Nada! Não se consegue desligar! A guerra não era minha! Rambo Programado para Matar não é apenas um filme de ação. É o relato de um soldado quebrado, rejeitado pela sua pátria e forçado a lutar novamente. Mas como nasceu essa história? Como Sylvester Stallone transformou um roteiro rejeitado por Hollywood em um clássico que definiu o gênero de ação? Eu sou o André, você está no filme de hoje e vamos mergulhar nos bastidores de Rambo Programado para Matar, explorando sua origem literária e as dificuldades de produção e o impacto cultural desse fenômeno. Tudo começou com o livro. Lá em 1972, o escritor David Morrow lançou o First Blood, que em português ficou como Rambo Programado para Matar. Um thriller psicológico sobre um veterano da Guerra do Vietnã que volta para sua terra natal em um conflito com a polícia numa cidade pequena. O livro ele captura o sentimento real na época, que seria a alienação e os traumas dos soldados que voltaram da guerra e encontraram uma nação que via eles como vilões. O escritor ele falou que se inspirou para escrever o livro em relatos de pessoas que de fato voltaram da Guerra do Vietnã com veteranos e na sua própria experiência como professor universitário, que ele acabou conhecendo alguns alunos que lutaram na Guerra do Vietnã. Então você imagina que levar essa história para o cinema não foi a coisa mais simples do mundo. O roteiro passou de mão em mão durante muitos anos, os anos 70 e os anos 80, toda hora ficavam tentando fazer esse filme emplacar. Por exemplo, nomes como Al Pacino e Dustin Hoffman foram cotados para o papel, mas ambos rejeitaram por achar o roteiro muito violento. O projeto começou a tomar forma mesmo quando Stallone entrou na produção, entrou de cabeça e falou, vou fazer. Ele já estava com uma moral muito alta, depois do sucesso que foi o Rock, ele queria outro grande sucesso e viu um potencial muito bom no Rambo. Só que assim, ele queria algumas alterações. No livro, pra vocês terem uma ideia, no livro ele mata praticamente todos os policiais da cidade, sem muito spoiler do livro aqui. Muito inteligente da parte do Stallone, ele falou assim que o público acabaria não se conectando com o personagem tão bruto que só mata os policiais, ele era muito frio. O Rambo, o original, o roteiro, baseado muito no livro, então ele era muito seco. E o público acabaria não se conectando. Essa era a visão do Stallone. Sendo bem honesto, na minha opinião, concordo com ele. Aí ele deu uns pitacozinhos no roteiro, reescreveu todo o roteiro para deixar ele mais humanizado. Na verdade, ele não é um assassino frio e calculista. Ele tá só se defendendo. Ele não é um assassino implacável. So how did you fix the movie? What did Well, you do? I You said, edited it. here's a good idea. Cut out all my dialogue. All right. Every line. And have other people talk about you. Com essa visão do Stallone, a produção finalmente decolou, porque eles já tinham o protagonista, o Rambo, o ator que faria e o roteiro condizente para atrair e engajar o público. Para o elenco, além do Stallone, claro, nós tínhamos o Brian Dellery, provavelmente falei o nome dele errado, que foi escalado como o Sheriff Truttle, e o Rick Grena, que entrou no último minuto fazendo o Coronel Trutman, que originalmente era para ser o Kirk Douglas no papel. Aí nós já tínhamos um elenco mais reforçado, sendo bem honesto, em relação ao Coronel, esse encaixou como uma luva, ficou perfeito. Com tudo isso pronto, as filmagens começaram. E foram intensas, intensas mesmo. Era muito frio, a floresta era muito densa, o Stallone se quebrou, se machucou toda hora, diversas vezes durante as cenas de ação do filme. Um dos momentos mais tensos de todas as gravações lá foi quando o Rambo ele cai do penhasco, vocês devem saber que parte que é essa daí do filme, que ele de fato quebrou uma costela. Só que como um verdadeiro Rambo, ele se manteve gravando. Aliás, caso você não saiba sobre o filme do Rambo, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards, porque eu fiz uma crítica de todos os filmes do Rambo, mas aqui em específico eu estou falando do Rambo 1. Então, caso você queira saber a minha opinião mais detalhada sobre Rambo 1, descrição e cards. Outra cena que foi realmente desafiadora por causa da visão do Stallone. Muitas vezes as pessoas pensam que o diretor que comanda tudo no filme do Stallone, mas ele dá muitos pitacos.
Na cena do tiroteio na delegacia, sem entrar em muitos detalhes aqui, o Stallone ele queria vidros reais durante a cena. Isso é importante, mas trazendo vidros reais, acontece um fato que é o seguinte: eles se estilhaçavam com mais frequência e toda hora tinham que ser substituídos. Apesar de todas as dificuldades, o filme foi finalizado, mas a maior surpresa de todas ainda estava por vir, que sinceramente ninguém esperava, ninguém mesmo esperava que esse filme fosse ser um sucesso comercial. Ele tinha um tom mais dramático do que os filmes de ação tradicionais e tinha um final muito amargo. Caso você queira saber, o final, o Rambo era morto pelo Coronel Trautman, o que não pegou bem pro público teste. Na real, todo o público teste não gostou desse final que o Rambo morria. Então eles tiveram que regravar o fim do filme e uma versão que o Rambo fique vivo e bem. He goes, no, Rambo must die. Rambo must die. I said, I understand that, but not in this movie. E aí, nesse caso, basicamente ele só se rende, tornando o personagem, entre muitas aspas, mais trágico, mais humano, e não aquele frio que nem estava no livro, que foi aquilo que eu falei. Precisou de mudanças e as mudanças foram bem-vindas para o personagem. E essas mudanças fizeram toda a diferença, porque o público se engajou, todo mundo começou a gostar do Rambo, porque ele era um cara fortão que fazia e acontecia e estava se defendendo, ainda assim humano, e arrecadou 125 milhões de dólares mundialmente, transformando o Rambo em um ícone da cultura pop. Isso é um fato. Mas o impacto maior não foi só nas bilheterias, teve coisas além. And we had a test screening in Las Vegas with this ending. And the audience were into it. I mean, we felt immediately we had a success on our hands. Ele meio que redefiniu o gênero de ação, porque tinha um jeito muito específico de se fazer antes e depois do Rambo mudou. Os outros filmes de ação, eles meio que só glorificavam a violência. Esse não, esse aqui mostrava um herói relutante, meio que quebrado pelo sistema, diferente do que o público estava acostumado. Obviamente ganhou diversas continuações que ampliaram mais ainda o gênero de ação, diminuindo um pouco a história, porque sinceramente a história mesmo e toda aquela questão do soldado quebrado estava no livro, no primeiro filme, e os outros foram ficando um pouco mais diluídos. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, afinal tem crítica de todos os Rambos aqui no canal, e pelo que eu tenho percebido, a maioria dos fãs do Rambo gosta bastante do primeiro mais do que dos outros, considerando a história e tal. O que você acha de Rambo Programado para Matar? Deixa aqui nos comentários e compartilhe as suas memórias sobre esse clássico. E se você gostou desse documentário, não se esqueça, se inscreva aqui no canal para mais histórias de bastidores do cinema. Tchau, tchau e até a próxima.